Olá, senhores, estamos de volta falando aí da nossa abordagem burocrática da administração. Lembrando, muito se tem ideia sobre a burocracia. Professor, burocracia é algo ruim, a empresa fica emperrada, nada anda porque o sistema burocrático é muito ruim para as organizações. Será? Nós estamos vendo aqui um pouco mais que a burocracia ela auxilia a administração porque ela cria regras, determinadas normas que só tende a valorar alguns procedimentos administrativos dentro da empresa, beleza? Então venha acompanhando comigo, nós agora vamos falar das disfunções. Professor, o que seriam as disfunções da organização, ou seja, as disfunções da burocracia? Pessoal, as disfunções seria a burocracia tratado como de forma negativa ou de forma diferente daquela concebida originalmente. Repetindo, as disfunções da burocracia, pessoal, é como se a burocracia fosse tratada de forma diferente daquela quando ela foi concebida originalmente. Ou seja, burocracia está tratada de forma errada. O que seria uma disfunção? Vamos lá para os exemplos para ficar um pouco mais fácil, né? Internalização daquelas normas e muito apego aos regulamentos, ou seja, aquela norma ela não vai ser mudada nunca. Não sei se vocês já ouviram isso dentro de alguma repartição. Por que fulano de tal trabalha desse jeito? Porque é a regra e tal. Aí você vai ver, fulano de tal aprendeu com não sei quem. Aí não sei quem aprendeu com não sei quem. E vai naquele emaranhado de coisas e a organização nunca se modifica, porque as normas e regulamentos foram criados lá 20 anos atrás, as pessoas hoje conseguem realizar do mesmo jeito e não muda. Exemplo, não veio uma comunicação formal, não, mas foi um e-mail, não, mas eu queria o papel escrito. Se você está, hoje em dia com a tecnologia, você tem todo um aparato tecnológico. O e-mail, será que não seria uma comunicação mais viável? Tem que ser por escrito, um ofício? Não, foi uma comunicação por e-mail. Excesso aqui de formalismo e papelório. E aqui eu gosto de colocar para vocês também a questão de: será que para conseguir determinado documento eu preciso disso tudo de papel? Às vezes uma comprovação simples, um CPF, uma identidade, uma conta de energia, mas não, a pessoa quer saber até quantos bens eu tenho em casa, quer saber se eu estou tomando determinados medicamentos. Será que é necessário isso tudo de documento? Que camalhaço de documento para conseguir? Será que isso não é a burocracia, Preste atenção nesse termo. Eu costumo chamar as disfunções da burocracia de burocracia, Aquela resistência à mudança. Olha aí que eu falei para vocês. A pessoa está lá há 20 anos no trabalho, sempre executou aquele serviço daquela determinada forma. Você chega com uma ideia diferente, mas a pessoa ela não quer saber de mudar, não. Ela quer continuar daquele jeitinho lá. Personalização de relacionamento, ou seja, você trazer o lado pessoal, algo que se deve abominar dentro da burocracia, porque a burocracia é impessoal. Superconformidade às rotinas e relacionamentos, procedimentos, ou seja, aquilo que eu já falei para vocês, sempre vamos fazer desse jeito. Autoridade, você não precisa de exibir sinais de autoridade, a burocracia ela está amparada por lei, você deve seguir e pronto, acabou. E aqueles conflitos com o público, você não deve ter conflito com o público nenhum. Por quê? Porque você tem um procedimento que você está amparado por lei, pela regra, onde você está cumprindo. As disfunções, a burocracia, que eu costumo falar, elas causam o quê? Imprevisibilidade no funcionamento da administração. Óbvio, pessoal? Por quê, professor? Porque não tem como elas causarem outra coisa dentro da administração. Porque geralmente essa imprevisibilidade, que é o que nós vimos aqui,
Essa imprevisibilidade ela é causada porque não tem regra, não tem normas, não tem regulamentos. Continuando aí então. Aqui, ó, são algumas vantagens. Professor, mas será que são tantas vantagens assim de se utilizar a burocracia dentro da organização? Eu garanto para vocês que são sim. Primeira, racionalizar os objetivos a serem alcançados, né? Tudo fica de maneira racional, ou seja, palpável. Você realmente consegue chegar a um objetivo final dentro da organização ali por meio da burocracia. Definição de cargos da operação. Aqui você não precisa de brigar, de causar alguma intriga dentro da organização. Por quê? Porque foi tudo definido enquanto cargo ali dentro da organização. Você não precisa de se preocupar. Uniformidade da rotina e procedimento. Aqui, pessoal, é simples. A rotina é uma só, o procedimento é uma só. Não, mas não tem como agilizar aí a minha papelada. Não, meu amigo, não tem como agilizar, porque você é um cidadão que deve ser tratado pela administração pública igual a todo mundo. Ou seja, são rotinas pré-definidas e aí evita custo, erro. Imagina, você adiantou um processo de um camarada porque ele é seu chegado, porém vai chegar lá na frente que vai ser cobrado de você e você pode pagar uma multa, né? Pagar um valor aí por ter adiantado, né? Continuidade da organização após a substituição de pessoal, né? É lógico, aqui se você sai da sua empresa e você tem sai da sua empresa, ou você sai do cargo por alguma licença que você precisa de sair ou motivo de saúde, o funcionário que assumiu o seu lugar, ele vai saber como trabalhar. Por quê? Porque ele vai ter ali os procedimentos, as normas corretas, o manual do que ele fazer, né, na sua função, de como ele deve exercer a sua função ali. Outra coisa que a gente coloca aqui são os critérios, né, para seleção e escolha de pessoal, sempre primando aqui pela meritocracia, pela capacidade técnica na hora de selecionar um indivíduo para trabalhar na sua organização ou em algum cargo, beleza? Vamos lá, continuando. As vantagens: redução do atrito entre as pessoas, né? Cada funcionário sabe o que é exigido e conhece os seus limites, ou seja, o funcionário ele sabe até onde ele deve agir. Por quê? Porque ele está amparado por lei. Ele não deve fazer nada além do que está na lei, porque pode recorrer em penalidade. As decisões são totalmente previsíveis, né? Processo decisório despersonalizado. Como assim despersonalizado? Professor, desculpa, sem ser pessoal, né? Excluir aqueles sentimentos de raiva, de amor, de ódio, de discriminação. Um exemplo. Se eu estou, né, às vezes conversando com algum aluno, às vezes encontro fora dali, jogo futebol com algum aluno, beleza, gosto muito dele, a gente se dá muito bem, só que dentro de sala de aula ele não faz atividades, ele não corresponde ao trabalho como deveria ser feito, não estuda para as provas, não vai bem. Porque meu amigo fora daqui tem uma relação pessoal. Não, relação pessoal é uma coisa, relação profissional outra. Ou seja, eu devo agir aí com a maior racionalidade possível, excluindo esses sentimentos pessoais, né? Trabalho dividido sempre entre as pessoas que se tornam especialistas na sua função por mérito pessoal ou competência técnica, igual nós já falamos aqui. E algumas críticas a essa teoria da burocracia, e nós vamos observar aí que tem algumas críticas parecidas com a teoria das relações humanas, né? Aquele conservantismo da burocracia, né? Não considera o desenvolvimento e o crescimento pessoal. Eu já pulei lá para 3 porque nós estávamos falando aqui de meritocracia. Será que aquele indivíduo, ele não foi considerado o seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento na carreira aqui dentro da organização? Isso daí deve se levar muito em consideração, né? Agora, voltando lá no primeiro, o racionalismo.
Isso o ambiente é dinâmico. E aí, como que eu vou criar numa empresa? Imagina vocês trabalhando numa Google, numa Apple, e a criatividade, como que tá ali? Não, ela vai ser podada porque só pode fazer algo dentro das regras. Então é algo que não se aplica em todas as organizações. As limitações da teoria da máquina, né? Uma negligência ali quanto à organização informal. Será que não existe essa organização informal? Eu não posso, talvez por afinidade, trabalhar com determinado colega? Só tenho que trabalhar dentro da organização formal? Então, há alguns aspectos a se considerar aí. Sistema fechado, né? Ou seja, o sistema fechado, ele fala que não tem troca, sem troca com o meio ambiente. Qual organização hoje em dia que viveria sem troca com o meio ambiente, né? Um mundo interconectado da internet que nós temos. Então deve-se tomar muito cuidado aí. Abordagem descritiva e explicativa, tudo deve ser descrito e explicado. Será, novamente, cadê a criatividade, a inovação em algumas empresas que são tão importantes aí? E por fim, uma característica que se aproxima às críticas lá da teoria clássica também, ó. Conflito indesejado. Será que o conflito é indesejado? Pessoal, nós já sabemos que o conflito ele é fonte de aprendizado, fonte de conhecimento dentro da organização. Ok, senhores? Então nós ficamos aqui falando aí da nossa teoria burocrática, muito importante para as empresas, principalmente aí do século XXI, que deve se respeitar algumas regras, algumas normativas e regulamentações impostas aí no nosso mundo do trabalho. Ok? Então, até a próxima, senhores!